O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pecarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, a igreja comemora a conversão de São Paulo. É importante notar que São Paulo é a única pessoa que tem uma liturgia própria aonde se narra a conversão dele. Diante daquela pessoa que ele iria se tornar, a igreja coloca uma liturgia própria para nós vermos como aconteceu a conversão de São Paulo. E a conversão dele foi tão importante para a igreja que ele foi elevado à condição de apóstolo. Tanto que para ser escolhido como apóstolo, era necessário que aquele discípulo ele tivesse convivido com Jesus, tivesse visto Jesus morto e tivesse depois visto ele ressuscitado e convivido com ele ressuscitado e depois também visto ele voltando para a casa do Pai. Nenhum desses pré-requisitos se aplica a São Paulo. Ele não viveu com Jesus, ele não viu Jesus morto, ele não viu e não conviveu com Jesus ressuscitado e muito menos ele não viu Jesus subir ao céu. Pelo contrário, ele tinha até se tornado inimigos daqueles que eram seguidores de Jesus. Para Saulo, os cristãos faziam parte de uma seita que estaria destruindo o judaísmo. A fúria dele foi tão grande que ele pediu autorização para prender todos os cristãos. Nós vemos essa narração no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que começa dizendo assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Era assim que estava a condição dele. Mas foi nessa viagem que ele pediu autorização para prender os cristãos. Ele indo para Damasco, ele se deparou com uma grande luz. Ele caiu no chão. E da luz, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Aí começa agora o processo na vida de São Paulo. Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. E para quem conhece o fato, né? Ele foi levado para Ananias, Ananias rezou por ele. Agora veja, 3 coisas aconteceram com Paulo nesse processo da conversão. Paulo caiu,
ficou cego e depois da cegueira ele jejuou. Tanto que aqui no versículo 9 vai dizer que ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Esse processo que Paulo viveu da conversão dele, foi necessário que ele vivesse isso. Ficou cego. Depois, antes, ele já tinha caído. Em seguida, diante daquela luz, essa luz o cegou, ele ficou cego. E depois ele jejuou. Por 3 dias ele fez penitência. Ele ficou sem ver, sem comer e nem beber, até o momento em que Ananias rezou por ele, e aí ele recuperou a vista e depois foi batizado. Eu queria parar, meus irmãos, nessa reflexão, nessa meditação para nós no dia de hoje, nesse momento, esse fato. Paulo, ele ficou numa situação aonde ele teve que parar. Essa parada de Paulo, ela foi necessária. Foram 3 dias jejuando, fazendo penitência, sem comer, nem beber. Ele estava naquela condição de cegueira. Foi o momento em que ele fez uma total revisão de vida. Eu imagino Paulo, naqueles 3 dias, ele fazendo todas aquelas perguntas e aquelas questões. Como pode? Quem é esse? Como é que aquele homem, aquela luz, aquela voz, eu que estava perseguindo os cristãos, agora ele disse que eu estava perseguindo ele mesmo. Agora eu começo a compreender que verdadeiramente esses homens estavam falando de uma pessoa que realmente morreu e ressuscitou, e eu estava atrás deles, perseguindo, querendo matar a todos, colocando em prisões. O quanto que eu estava errado. Você consegue entender que esse momento é um momento de revisão de vida? Uma verdadeira conversão, ela passa por essa revisão de vida. Agora mesmo, enquanto eu estou falando para vocês, me veio à mente Santo Inácio de Loyola. A conversão dele também se passou assim. Um grande aventureiro, aí era no tempo em que os jovens queriam ser cavaleiros para conquistar os reinos, e ele vai, e ali acontece um estilhaço de bomba, acaba atingindo ele quebra a perna, e aí agora ele vai ficar lá no castelo, aguardando para a cirurgia que precisava ser feita. Enquanto ele aguardava, aí ele não tinha o que fazer. Pediu um livro de aventuras para poder ler. Não tinha. Deram a vida dos santos. Quando ele começou a ler a vida dos santos, aí ele começou a perceber que aqueles grandes homens deram a vida, foram em tantos lugares para anunciar o evangelho. E ele percebeu que quando ele lia a vida dos santos, aquilo ali trazia uma grande alegria no coração. E quando ele simplesmente relembrava as aventuras dele, dava uma alegria assim, mas depois problema de consciência, e aí ele começou a viver um conflito interior. O que eu vou fazer agora? O que é que eu faço? A quem eu devo seguir? Eu devo continuar no mundo? Eu devo continuar nas aventuras?
O que é que eu faço? Até que ele se decidiu. Ele disse: se esses homens eles conseguiram conquistar esse reino eterno, eu também vou conseguir, eu também farei. Eu quero ser santo como eles. E aí ele passa por aquele momento e vai em frente. Voltando para São Paulo, é o que aconteceu com ele. Meus irmãos, uma verdadeira conversão, ela deve passar por essa etapa de arrependimento, de revisão de vida, de perceber que o que era feito não estava correto, e uma retomada e uma firme decisão: eu não voltarei mais a viver isso, seguirei o meu Senhor. Paulo nunca mais ele voltou à vida velha. Foi um caso de uma vocação, de uma transformação especial. E essa conversão é o que Deus quer de nós. Deus quer que nós também façamos esta revisão de vida com penitência, com jejum, com oração. É por isso que é bom, é importante nós fazermos momentos de retiros. Os momentos de retiros nos ajudam justamente a isso, a essa revisão de vida. Até onde foi que eu segui? Qual o caminho que eu devo trilhar ainda? O que eu preciso me desapegar? Quais são os pecados que ainda estão fazendo parte da minha vida que não deve fazer mais? O que eu preciso fazer então de agora em diante? Essa é a função do retiro na nossa vida. Porque se nós não fizermos isto, meus irmãos, nós vamos embalando de acordo com o mundo. E o mundo está aí, nos chamando constantemente para que nós possamos voltar à vida velha. Sem o retiro, dificilmente a pessoa ela vai conseguir perseverar no caminho. Foram 3 dias Paulo revisando a vida dele. E aqui eu repito, capítulo 9, versículo 9. Fica até bom e até fácil de gravar. Atos dos Apóstolos 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Eu vou ler um pouquinho antes do versículo 9, que diz assim: que aqueles homens que estavam com ele, depois da situação que Paulo viveu, tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Então, antes de Ananias vir para rezar por ele, Paulo passou 3 dias repensando, revivendo, tomando as devidas decisões, sem compreender ainda o todo do que estaria acontecendo. Até que quando Ananias vem e reza, ali diz que ele recobra as forças e aí é um homem novo. Vida nova. Meus irmãos e minhas irmãs, esse negócio de dizer assim: agora eu vou retomar minha vida, agora eu vou começar de novo. Aí daqui a um mês a vida velha volta de novo. Agora eu não vou querer mais viver essa vida não. Aí começa aquela empolgação, aquele entusiasmo, aí começa a fazer as coisas, de repente quando pensa que não, já está na vida velha de novo. Nós não podemos viver assim. É preciso, meus irmãos, uma firme decisão. Claro, nós precisamos cooperar com a graça de Deus. Deus ele vem em nosso auxílio, Deus ele vai nos ajudando na caminhada, mas
é preciso que haja uma cooperação nossa também, é preciso que haja uma força de vontade da nossa parte, porque se não houver essa força de vontade que é cooperada com a graça de Deus, nós não iremos conseguir. Vocês lembram que Jesus já tinha falado que para nós não cairmos na tentação, ele falou que é preciso que nós vigiemos e nós oremos. Essa vigilância e essa oração é uma parada necessária na nossa vida para nós fazermos essa revisão de vida, para nós vermos onde é que nós estamos falhando, para nós retomarmos de novo. Não sei se você sabe, por exemplo, nós que fazemos parte do clero, uma vez por ano nós fazemos um retiro. O bispo convoca todos os padres e vem alguém, um pregador, e ali aquele pregador, ele vai trazendo coisas para nós fazermos uma revisão de vida, para nós retomarmos, revermos aonde nós estamos falhando, aonde a vida velha está entrando de novo, para nós caminharmos. Os religiosos fazem isso. Como seria bom se os casais pudessem fazer também um retiro deles, não somente um retiro de casais como tem, esses daqui também são importantes, mas como seria bom o casal se retirar para um lugar aonde eles pudessem, só os dois, estarem ali conversando, procurando rever, meu bem, aonde você percebe que eu preciso melhorar, assim o outro também diz, e os nossos filhos, como é que estão os cuidados dos nossos filhos, aonde nós estamos falhando. Essa revisão, ela é importante, ela nos ajuda a permanecermos no caminho da santidade, ela nos ajuda a revermos aonde nós precisamos mudar de novo para continuar a nossa vida com Deus. Paulo precisou de 3 dias. Tanto que, só que lá nos Atos dos Apóstolos conta também que ele ainda foi para o deserto da Arábia. Não nos Atos dos Apóstolos, desculpa, na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Ele falando sobre ele diz que ele foi para a Arábia. Depois ele voltou de 3 anos, aí depois que ele foi atrás de Paulo, de Pedro, para conhecer Pedro, para Pedro também ver, porque ainda corria a notícia que ele era um grande perseguidor da igreja. Quem o ajudou muito foi Barnabé, que o ajudou a levar para estar com Pedro. Mas levou esse tempo todo de reflexão e de vida. Você tem feito retiro? Você tem parado para rever sua vida? O exame de consciência também ajuda-nos muito a retomarmos a nossa vida. Você tem feito bons exames de consciência? Você tem escolhido um dia do mês ou de forma semestral para fazer um retiro para revisão de vida? É preciso, meus irmãos. Até Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias lá. Antes de ele começar a vida pública, ele foi para o deserto. Ele se retirou. Ele fez aquele retiro que seria necessário para ele começar a grande obra que ele ia fazer. Que hoje, no dia de São Paulo, na conversão dele, Deus nos conceda também a graça da conversão, da perseverança e da fidelidade. Porque o próprio Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. E Paulo perseverou, não voltou mais à vida velha. Paulo seguiu em frente, se tornou um apóstolo, pregou o evangelho e ganhou a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e a nossa mãe Maria Santíssima. Um bom retiro para você. Deus te abençoe.